Oi, oi! Sejam bem-vindos ao canal Reticente. Nesse vídeo nós vamos dar início ao projeto Tolstói, que consiste na leitura de 4 contos por mês, e aí no próximo mês a gente comenta esses contos lidos no mês anterior. No caso, fevereiro agora a gente vai comentar os 4 contos lidos no mês de janeiro. Antes de falar do projeto Tolstói, eu tenho alguns recadinhos aqui e coisa rápida. Primeiro, queria dizer que eu finalizei a leitura do Frida Kahlo e as Cores da Vida, da Caroline Bernard, livro da TEG de janeiro, lindíssimo, super indico. Então, quem ainda não leu e tiver a oportunidade de adquiri-lo, é ótimo, excelente. Muito triste, muito forte, mas muito leve, é um romance baseado na vida da Frida Kahlo. E a Caroline conseguiu trazer vários recortes, cores, texturas, perfumes, sabores. É muito interessante. O segundo livro da TEG, o de fevereiro, também já chegou ontem, veio com a revistinha também. Longo e Claro Rio, tem gatilho para uso de drogas, enfim. Parece ser um livro bem bacana e se passa na Filadélfia, nos Estados Unidos, uma coisa assim. Bem bacana, dei uma olhadinha na revista, mas ainda não iniciei, provavelmente começo hoje. E o cronograma dele, assim como o da Frida Kahlo, é de 21 dias. Não sei se eu vou conseguir seguir os 21 dias, porque o da Frida, por exemplo, chegou no momento do livro que eu tive que devorar o livro, não dava conta mais, e acabei antes do prazo. Queria dizer que finalizei o livro da semana, da primeira semana de fevereiro, que é o 1984, George Orwell. Esse livro, gente, nossa, tô profundamente impactado, muito forte. Vai ter vídeo aqui no canal falando melhor sobre ele. Eu grifei vários trechos, quero falar da orelha, quero falar de pra quem foi feito, né? Pra quem. Discutir melhor esse contexto conturbado e forte que o livro traz. Ok? Também dizer que já vou começar o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Acho que é assim que pronuncia o nome do autor, não tenho certeza, mas se for diferente aí, quem puder, dá uma dica aí, por favor. É isso, quero começar talvez ainda hoje, para seguir o cronograma certinho e não ficar nenhum livro de fora. São 4 livros e tem um vídeo aqui no canal falando dos 4 direitinho. Esse é o segundo, certo? Quero dizer também que já estão definidos os 4 livros que serão lidos no mês de março, que são estes aqui, ó. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um rapidinho. O Conto de Aya, Todas as Cores do Céu. Esse também era um livro de TEG, tá? Da TEG Inéditos. A Cor Púrpura é um clássico, né? Incrível, vencedor do prêmio Pulitzer. E o Ubik. Esse vai ser o último do mês de março, ok? O projeto Tolstói, ele foi construído em cima desse casing lindo da Companhia das Letras, que é super resistente, e ele vem com 2 livros, né? O Contos 1 e o Contos 2. Esse daqui é o Contos 2. Ele é roxinho. E esse é o Contos 1. Aí eles ficam bonitinhos dentro da caixinha, né? Fica lindo na prateleira. E aí, antes de começar a fazer a leitura do livro, dos contos dele, eu ficava assim, um pouco receoso de pegar para ler Tolstói. Pensava que seria uma leitura mais erudita, mais rebuscada, que eu precisaria de um dicionário para entender. E isso atrasa muito a leitura, cansa. Mas não, pelo contrário, gente, é super tranquilo, fluida. Você lê e compreende o que lê, não precisa ficar usando esses recursos para compreender o que ele está querendo dizer, não. Pelo contrário, é muito tranquila a leitura. E o primeiro conto lido em janeiro foi o 3 Mortes. E como que se passou esse conto, né? E qual é a mensagem dele? A primeira morte narrada é de uma enferma, uma mulher de classe alta, uma mulher rica, que tinha marido, filhos, enfim. E ela ficou bem doente, era uma doença relacionada ao pulmão, então ou era pneumonia ou tuberculose, alguma dessas. O conto não especifica, mas aí ela fica bem doente e corta para a história dela, não fala da morte em si, e passa para uma segunda história que é de um senhorzinho Mujiki, que era mais humilde, mais simples, mas que
também tinha essa mesma doença relacionada ao pulmão, ou tuberculose ou pneumonia, e que daí ele desenvolve essa doença para a morte também. E aí a terceira morte eu não posso falar o que é, porque senão eu vou dar spoiler, porque é o finalzíssimo do livro que você compreende. A gente fica esperando a morte de uma pessoa, mas não é isso, é uma dica. E aí o conto ele vai falar desse contexto super bacana, eu achei incrível, maravilhoso, que é falar do meio ambiente, da importância dele, de quão fundamental é para a nossa existência, a existência do meio ambiente, da natureza, enfim, essas coisas. O segundo conto lido é Um Grão do Tamanho de um Ovo de Galinha. E aí ele vai falar de duas crianças brincando e encontraram uma coisa do tamanho de um ovo de galinha, mas ninguém sabia dizer o que era aquilo. E o cara mais rico daquela comunidade ali, ele começa a ir atrás de pessoas para dizer e descobrir o que era aquilo. Parecia um grão, mas não é possível um grão tão grande. E eles vão atrás de um velhinho, que era o mais velhinho daquela região, um mujique, para saber o que era aquilo. Esse velhinho chega com duas amuletas, quase não escuta, quase não enxerga, muito debilitado, encurvado, enfim. E aí ele não sabe o que é. E aí ele diz que precisa consultar o pai dele. Na hora que ele diz aquilo no conto, eu penso, meu Deus, se ele tá desse jeito, imagina como tá o pai. Mas aí a gente se surpreende no conto, porque aí chega o pai com uma muleta só, ouvindo melhor, enxergando melhor, compreendendo melhor o que era dito, e também não sabia o que era. E aí ele diz, nossa, eu preciso consultar o meu pai, ou seja, o avô daquele velhinho, bem velhinho do começo. Ai, eu pensei numa viagem, mas enfim. Eles vão atrás desse avô, que é o pai do pai. E esse cara, quando chega, todo mundo fica surpreso, porque ele não tá com nenhuma muleta, ele enxerga bem, ele escuta bem, compreende bem tudo que é dito. E na hora que ele bate o olho naquela coisa, que era do tamanho de um ovo de galinha, ele diz que é um grão. E ele explica que na época em que ele vivia, todos os grãos eram daquela forma. E aí... Só que com o tempo, os seres humanos eles foram aumentando. Naquela época as pessoas produziam para a subsistência, mas que depois, com o tempo, os seres humanos tinham que produzir para comércio, não só para si, mas para o outro, para ganhar dinheiro, para a produção, enfim. E aí isso tudo desgastou a terra e os grãos foram ficando cada vez menores. E aí alguém perguntou para ele ali daquele lugar por que ele estava tão bem, sendo que o filho e o neto estavam piores do que ele. Ele disse que na época dele... ele tinha que pôr a mão na massa, ele tinha que produzir, ele usava do corpo dele, ele se alimentava melhor. E que no tempo do neto, as pessoas já não tinham uma alimentação tão boa, elas não praticavam atividade física. O conto faz uma reflexão muito bacana, né? E a gente pode tirar também como nossa cultura, como as coisas aconteceram e como o ser humano ele vem se degradando, né? Com a alimentação ruim, enfim, com a não atividade física, essas coisas. O terceiro conto, ele tem o título de O Pecador Arrependido. Este definitivamente eu não gostei, mas eu li até o fim e procurei tirar algo de melhor que o conto tem pra mim. E quero trazer isso para vocês também. Ele vai falar de um contexto bíblico, assim, né? Ele vai falar de um homem que cometeu vários pecados e morre. E antes de morrer, ele se arrepende de todos os pecados que ele havia cometido. Quando ele chega na porta do céu, ele encontra várias pessoas que fecham as portas do céu. E ele acha que ele é digno de estar lá naquele plano superior, estar lá no céu, enfim, comungando com as outras pessoas que estão lá. Só que aquelas pessoas julgam ele pelos pecados que ele havia cometido. Só que ele é muito, ele argumenta muito, ele é muito decidido daquilo que ele acredita. E ele acredita que ele tem os mesmos direitos que aquelas pessoas, porque aquelas pessoas, quando estavam no plano terrestre, também haviam cometido pecados. E ele consegue, enfim, provar e argumentar isso. E aí tem que ler o conto para ver o final. Eu, embora não tenha gostado, eu indicaria ler, porque é um conto curto e vale a pena. E a mensagem é bacana, é positiva. A gente não deve desistir daquilo porque as portas vão se fechar pra gente. Se a gente não tiver muito determinado, decidido a ir em frente, a seguir em frente, elas vão permanecer fechadas, né? E o quarto e último conto, esse eu amei, foi pra mim o melhor, assim, o que teve uma mensagem mais forte, mais emblemática, de quanta terra precisa um homem.
Esse conta a história de um homem e uma mulher que viviam no campo. E aí essa mulher tinha uma irmã que vivia na cidade. Elas se encontram no início do conto. E uma começa a defender o estilo de vida de si. E contra o estilo de vida da outra. Criticar o estilo de vida da outra. Então, a que mora na cidade fala como é bom viver na cidade. Essas coisas. E a do campo dizendo como é bom viver no campo e tal. O homem, ao escutar, o marido dessa que vivia no campo, ele fala: aqui no campo é muito bom, só que ficaria melhor se a gente tivesse mais terras. Se eu tivesse muitas terras, eu poderia tudo, inclusive desafiar o diabo. E o diabo já estava ali naquele ambiente, porque onde gera conflito, dentro do conto fala disso, ele está por perto para ouvir e para utilizar alguma coisa que é dita em seu favor, né? Em seu benefício. Aí o diabo falou assim: não, então vamos ver se eu vou dar o tanto de terra que esse homem precisa, até mais, e vamos ver se ele consegue me desafiar. E o conto vai se desenvolvendo, vários conflitos. Esse homem, em relação aos vizinhos, a comunidade onde ele sai de lá, vai para um outro lugar e vai conquistando mais terras, e aí ele consegue melhorar de vida, né? Mas tudo isso foi uma oportunidade dada por quem, né? Enfim. No fim, ele encontra uma comunidade onde não moravam pessoas, ficava bem abastado, longe de tudo e de todo, não era uma comunidade. Tinham algumas pessoas, mas eram proprietários da terra, mas era uma terra sem dono praticamente. E aí ele consegue, através de uma negociação, fazer um acordo. O tanto de terra que ele conseguisse circundar, fazer a volta durante um dia inteiro, essa terra seria dele. E antes de viver esse dia, ele tem um pesadelo, né? Nesse pesadelo ele recebe uma mensagem. E aí tem que ler o conto para saber qual é a mensagem. E mesmo depois desse pesadelo ele vivencia aquilo. E aí a mensagem do conto é: a gente não deve ser tão mesquinho, tão ambicioso. A gente deve ter discernimento entre as coisas e saber quais são os nossos limites. Então você deve lutar sim por seus sonhos, mas ambição, mesquinhez, né, demais em excesso, isso pode ser algo muito prejudicial, né? Você pode estar cavando sua própria cova. E aí é isso. Então, esses foram os 4 contos lidos do Projeto Tolstói do mês de janeiro. Em março eu volto para falar dos 4 contos lidos no mês de fevereiro, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!